Olá a todos, bem-vindos! Eu sou o Leandro e esse é o canal Automação Simples. Hoje, novamente, a gente está sem nenhum dispositivo físico aqui para mostrar. Eu queria continuar o papo que eu usei no vídeo anterior, onde eu falei sobre a minha opinião com os dispositivos, com interruptores, módulos, questão dos LEDs e etc. E eu queria compartilhar com vocês um outro problema que eu já vi recorrente acontecer e que é muito importante a gente considerar quando a gente está falando de automação, que é a rede Wi-Fi. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ter um Wi-Fi, acho que a expressão talvez seja meia boca, um Wi-Fi que não tenha qualidade e a gente querer ter automação em casa, automação de qualquer tipo, em qualquer ambiente. A gente tem que considerar, por exemplo, que os roteadores, eles gastam, entre aspas, a memória RAM com os dispositivos que se conectam nele. Então, utilizar um roteadorzinho ruim e colocar muitos dispositivos, o roteador não vai aguentar gerenciar tantas requisições. E a mesma coisa a gente pode falar de cobertura. Se você tem um roteador simples, uma antena simples, e uma cobertura baixa do Wi-Fi, coloca um dispositivo num ponto que o Wi-Fi vai ter barreiras para ultrapassar, esse dispositivo não vai mostrar aquele desempenho que você espera. E você pode acabar se decepcionando com o dispositivo. Mas na verdade a culpa não é do dispositivo, e sim da rede Wi-Fi. Eu já tive problemas aqui em casa quando eu comecei e vejo muita gente, principalmente agora na pandemia, me perguntando: Leandro, eu estou colocando automação aqui em casa, ou às vezes nem é para automação, às vezes é só para a pessoa poder trabalhar de casa. E fala: eu tenho um Wi-Fi, mas esse Wi-Fi não me atende. Eu tenho pontos aqui que não estão cobrindo, o Wi-Fi tem aí umas áreas de sombra, e acaba que os dispositivos, uma lâmpada, um interruptor, uma tomada, um robô aspirador, eu já tive uma pessoa comentando, ou até mesmo a pessoa fala: eu tenho um escritório aqui que eu quero trabalhar nele, mas o Wi-Fi é ruim. Como que eu faço? Bom, novamente, como vídeos que eu já apresentei aqui antes, eu vou apresentar a minha visão, a minha opinião. A de vocês pode ser diferente, a gente pode diferir nisso, não é uma regra. O conselho que eu dei para as pessoas foi o que eu apliquei aqui na minha casa. No começo eu tinha apenas o roteador da operadora. Tinha problemas. Não sei se porque eles normalmente têm cobertura não muito boa, memória RAM não é muito nesses roteadores. Comprei um roteador bacana, mas que ainda assim tinha problemas de cobertura. Ele conseguia gerenciar muitos dispositivos, mas muitos dispositivos que estivessem no alcance dele. Afastou um pouquinho e ele já começava a ter problema. E o meu apartamento ele não é grande, ele tem aí 94 metros quadrados. O problema é que o roteador ele fica colado na parede aqui. Então os dispositivos que estão mais distantes, na parede do fundo do apartamento, não tinham cobertura. E eu não tinha condição de colocar esse roteador no meio do apartamento, por exemplo, que possivelmente melhoraria a qualidade, porque o cabeamento da net só estava chegando aqui e seria um problema sim passar ele para outro ponto. Bom, eu tentei utilizar repetidores. Tentei repetidor da Multilaser, que eu não gosto muito da marca e do dispositivo. Tentei o repetidor da TP-Link, não funcionou bem. Eu acho que no fim das contas eu não vi utilidades nesses dispositivos porque eles não melhoraram em nada a minha rede. Eu passei a ter uma rede repetida em outro ponto da casa, porém o dispositivo primário e o repetidor parece que eles não conseguiam conversar direito. E aí a solução veio utilizando roteadores mesh. Você vai gastar um pouco mais de dinheiro? Sim. Esses roteadores são caros? São. Mas na minha opinião, esses roteadores resolvem o problema. O roteador mesh, ele utiliza um protocolo específico de Wi-Fi para poder fazer a repetição entre os nós. E com isso, aqui em casa, por exemplo, eu tenho o roteador, o nó de entrada, e tenho um nó repetindo. Eu cobri o apartamento inteiro.
Eu tenho cobertura de Wi-Fi no salão de festas, eu estou no primeiro andar. Aqui embaixo é o salão de festas, tem cobertura de Wi-Fi. Na parte de trás fica a piscina do condomínio, tem cobertura de Wi-Fi. Lá na frente fica, eu estou no bloco dos fundos e eu tenho um bloco da frente. No salão do bloco da frente eu tenho cobertura. Para mim, resolveu. Eu cheguei já a experimentar algumas marcas diferentes. Hoje eu estou com o da Ubiquiti, mas eu já usei o da Tenda, já usei o MW3 da Tenda, o MW6 da Tenda. Funcionaram bem também. Eu, durante a pandemia, recomendei esses roteadores para diversas pessoas e todo mundo disse que resolveu o problema. Lembrando que aqui no Brasil, tanto a Multilaser quanto a Intelbras, eles vendem esses roteadores da Tenda, que é uma marca chinesa, remarcados. Ok? Então, se vocês comprarem aqui o roteador da Intelbras, por exemplo, que é o Twib, eles têm o Twib Fast e o Twib Giga. O Fast é para quando você tem uma internet de até 100 megas. E o Giga é uma internet acima de 100 megas até 1 giga de velocidade, claro. E assim, um jeito talvez de você economizar, já que é um dispositivo um pouco mais caro, seria comprar 1 GB como a caixa primária e depois um Fast. Não tem problema você misturar eles, a comunicação Wi-Fi não vai ter perda e ainda assim você vai aumentar a cobertura da sua casa, possivelmente você vai resolver o problema de pontos cegos, certo? Então, é isso. Para você ter uma boa cobertura de Wi-Fi em casa e você ter os seus dispositivos inteligentes funcionando corretamente, você precisa de um roteador Wi-Fi decente. Você precisa ter uma rede Wi-Fi decente em casa. Normalmente esses dispositivos funcionam só 2.4 GHz, então você não precisa ir gastar num Wi-Fi 6 ou se preocupar com um Wi-Fi 5 GHz com a cobertura muito bacana. Você precisa de uma rede sólida 2.4, certo? Então, se o seu dispositivo inteligente não estiver funcionando corretamente, meu conselho, mova ele para mais perto do roteador em caráter de teste e veja se ele vai funcionar corretamente. Porque o dispositivo pode estar funcionando corretamente e o problema é ser na sua rede e não necessariamente o seu dispositivo que você comprou está com problema. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo a gente abordou então o Wi-Fi e o impacto que ele tem na implementação da automação na residência, no escritório, onde vocês estiverem colocando dispositivos inteligentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí aquele joinha pra gente. Aproveitem para seguir o canal para mais conteúdo relacionado. E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram compartilhar alguma opinião, utilizem aqui o campo de comentários do YouTube que a gente vai procurar ter um bate-papo aí, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.